Se seu Photoshop tá travando, cara, fica aqui comigo até o final que eu vou passar pra vocês algumas dicas e o melhor, algumas configurações que vai fazer seu Photoshop ficar muito mais leve, né? Muito mais é complicado, né? Matei o português. Mas o importante aqui é que eu vou passar pra vocês algumas configurações que vai deixar seu Photoshop mais leve, que vai fazer você ter mais performance, mais resultado, tá? Então ele vai travar menos e até vai fazer você perder projeto com muito menos frequência, né? É a famosa travada do Photoshop, tá? Já vou pedir pra você se inscrever aqui embaixo, deixar seu like, porque esse conteúdo aqui, cara, tá o ouro, tá? Eu queria muito que tivesse um conteúdo assim quando eu comecei, né? Que eu tinha um computador bem fraco e os conteúdos eram muito ralo, muito raso e não era algo real, sabe? Nesse vídeo aqui você encontrou isso, você encontrou o vídeo que vai passar pra você a configuração exata que você tem que deixar no seu Photoshop pra ele ficar mais leve, fechou? É isso, sem mais enrolação e bora! Pessoal, vamos lá. Começando, cara, pela famosa configuração aqui dentro do Photoshop, tá? Primeira coisa que você vai fazer, você vai vir aqui em editar e você vai em preferências, tá? E em geral. Ou você vai clicar Ctrl K do seu teclado, já vai abrir essa parte aqui de preferências, certo? Aqui a gente vai fazer algumas configurações para deixar o seu Photoshop mais leve, beleza, pessoal? Primeira coisa, cara, desativa essa opção aqui, ó, atualizar automaticamente documentos abertos baseado em arquivos, beleza? Isso aqui ele vai consumir o seu Photoshop em segundo plano, então eu recomendo você deixar desativado, fechou? O resto você pode deixar padrão aí que tiver no seu Photoshop. Aqui em interface, cara, eu recomendo você deixar no preto, tá? Porque gasta menos energia, então se gasta, mesmo se for computador de mesa, ele vai gastar menos energia, ele vai esquentar menos. Quanto mais ele esquenta, mais ele vai travar. Então, se você deixar ele no preto, ele vai consumir menos energia, logo ele vai esquentar menos e vai consumir menos do seu computador. Fechou? Então, eu deixo aqui no todo preto. Beleza? Aqui você pode deixar tudo normal, tá? Aqui em área de trabalho também a gente não vai mexer em nada. Notificação, cara, eu recomendo que você desative notificação, beleza? Ferramenta também eu não tenho nada para falar. Aqui também não. Controle de arquivo, eu também não recomendo você estar mexendo. E aqui em exportar também não. E aqui em desempenho é muito importante, tá? Aqui, pessoal, ó, uso da memória. Esse uso da memória aqui, basicamente, é o tanto que você está falando para o seu computador destinar para o Photoshop. Então, por exemplo, eu tenho 16 GB de memória RAM. Eu coloco para o Photoshop 9 GB. 80% da minha memória RAM só vai pro Photoshop, tá? Eu recomendo você deixar entre 70% a 80%. Eu estou usando 80%, tá? Mas eu recomendo deixar entre 70% a 80%. Não recomendo você passar mais do que isso, certo? Essa aqui, ó, configuração do processador gráfico, basicamente se você tiver uma placa de vídeo, beleza? No meu caso aqui, a minha placa de vídeo ela é integrada, que eu tenho um Ryzen 7, né? Ryzen 7 5900G, eu acho. Então ele tem uma placa de vídeo integrada. Eu não tenho placa de vídeo externa. Então as minhas configurações é essa aqui. Isso aqui depende muito do computador, tá? Mas geralmente se você não tem placa de vídeo, eu recomendo você deixar aqui, ó, OpenCL, tá? Porque isso aqui, no caso, a minha é integrada, mas se você não tiver, também vai aparecer essa opção. Eu recomendo você deixar ativada, beleza? E sempre deixe isso aqui ativado, beleza? Aqui, pessoal, ó, estado de histórico. Isso aqui é muito importante. Por padrão, o Photoshop ele vai vir aqui com 45. E é isso aqui que tá fazendo o seu computador travar, tá? Basicamente é isso aqui. Porque isso aqui, cara, basicamente é o histórico do Ctrl C. Do Ctrl C não, perdão, do Ctrl Z, né? Que é o desfazer. Então tem muita gente que fala, então eu vou deixar em 45 mesmo, porque daí eu consigo ter mais backups, né? Mas, pessoal, isso aqui consome muita memória RAM. Muita mesmo. Isso aqui é uma das coisas que mais consome memória RAM do seu computador. É isso aqui. Por isso que eu utilizo 15, tá? 15, cara, é mais do que o suficiente, beleza? Então deixa 15 aí também. Níveis de cacete você pode deixar em 4 e o seu aqui provavelmente vai estar em 128K, tá? Pode deixar esse aqui em 1028K mesmo, beleza? Deixa exatamente como tá assim. Aqui, pessoal, é um processamento de imagem. Essa aqui é uma configuração muito importante, tá? Provavelmente o seu deve estar aqui, ó, dispositivo, que é o padrão do Photoshop. Esse recorte aqui é uma porcaria, tá? Eu já falei isso aqui algumas vezes aqui nesse canal. Esse recorte aqui é uma porcaria. Então, deixa o seu em nuvem. Ele vai usar um pouco mais do seu processador, vai utilizar um pouco mais do seu computador, mas é uma ferramenta que vai ficar utilizável, porque se você deixar em dispositivo, você não vai conseguir utilizar. Então, cara, deixa aqui em nuvem. E aqui você deixa em mais instável. Ele vai demorar um pouquinho mais para carregar, mas ele não vai travar seu Photoshop. Se você deixar aqui mais rápido, se seu computador for fraco, ele vai usar muito seu computador para fazer rápido e aí sim tem chance de travar. Então eu gosto de deixar aqui mais estável. Ele demora um pouquinho mais para carregar, mas fica melhor, fechou? Para começar, aqui que a gente vai fazer? A gente vai abrir configurações, a gente vai colocar assim, ó, gráfico. Beleza? Configurações de elemento gráfico. Você vai abrir e aqui basicamente você vai vir e vai procurar o seu Photoshop, tá? No caso aqui é o meu é o primeiro. E aqui, ó, você vai colocar aqui, ó, preferência de GPU.
alto desempenho, tá? Porque se você colocar, por exemplo, se você tiver em economia de energia, ele vai limitar o seu processamento do Photoshop para economizar energia, tá? Então, cara, pode colocar em alto desempenho. Aqui faz sentido você colocar em alto desempenho, beleza? E aqui você pode deixar normal, padrão mesmo. Então, basicamente é isso, tá? Agora, pessoal, você vai fazer o seguinte, você vai também no Windows, você vai pesquisar aqui, ó, aparência. Aparência. Aqui em aparência, pessoal, isso aqui basicamente a gente vai tirar as animações do Windows, tá? Se eu colocar aqui em ajustar para obter melhor aparência, ele vai ter muita animação, ó. Tá vendo? Ele tem animação de subida, tem animação de descida, ó. Se eu colocar aqui, se eu abrir uma aba, por exemplo, ó, ele vai ter sombra. E fica bonito, mas isso aqui consome muito desempenho do seu computador. Então, cara, eu recomendo você deixar tudo desativado, tá? Então você vai fazer isso aqui, ó. Você vai vir aqui e vai colocar aqui, ó, ajustar para obter o melhor desempenho. Porém, você vai vir, você vai ativar essa aqui, ó. Opa, mostrar miniaturas ao invés de ícones. Por quê? Porque se eu deixar assim, sem habilitar essa opção, eu não consigo ver o que que tá no meu explorador de arquivos, tá vendo? Ó? Eu só consigo ver esse ícone de imagem. Agora, se eu ativo ele, ó, cadê? Aqui. Se eu ativo, eu consigo ver, tá? Então isso aqui para quem é design é muito importante, beleza? Então sempre deixa aqui, ó, mostrar miniaturas em vez de ícones. Beleza, pessoal? Então, essas configurações externas eu tenho certeza que vai ajudar muito o seu Photoshop. E quando vocês forem criar, pessoal, abre aqui o gerenciador de tarefas. Você tá vendo que o meu eu já deixo aqui porque eu realmente utilizo isso. Você vem em processos, ó, e você vê se tem algum aplicativo que você não está utilizando que está aberto em segundo plano. Então, por exemplo, isso aqui, ó, não uso, está aberto em segundo plano. Esse Gamebox aqui, Gamebox não, né? Xbox está aberto, eu não utilizo. Que mais? Então tem vários aplicativos que abre aqui que você não utiliza e que consome um pouco do seu computador. Ah, Bruno, mas é muito pouco, mas faz diferença, tá? Faz diferença. Eu mesmo quando que eu sei que eu vou criar um projeto grande, mesmo meu computador sendo forte, eu venho e faço isso, porque eu sei que vai ajudar, certo? Então, cara, é muito importante você fazer isso. Agora eu vou passar uma dica para vocês aqui dentro do Photoshop, tá? Tem gente, pessoal, que vem aqui, ó, e ativa tudo isso aqui. Deixa degradê ativado, deixa pincéis ativado, deixa formas ativadas. Vem aqui, deixa, cadê pincéis? Pincéis, deixa tudo ativado. Deixa tudo aqui. Qual que é o problema de você deixar tudo isso aqui ativado? Porque, pessoal, esse degradê aqui, você tem que pensar o seguinte, é como se fosse uma biblioteca. Eu não tô nem conseguindo adicionar aqui mais, ó. Por exemplo, esse degradê aqui tem vários degradês salvo. É como se fosse uma biblioteca, né? Como se fosse um explorador de arquivos. Então você tem que pensar que ele está aberto em segundo plano ali. E ele está carregado. Então isso aqui utiliza o seu Photoshop também, utiliza a memória RAM, utiliza o seu computador. Então, cara, isso aqui, a mesma coisa é para formas, a mesma coisa é para padrões, a mesma coisa é para amostra, cor. Aí, pessoal, tudo isso aqui que vocês deixam aberto, amostra, degradê, padrão, tudo isso aqui utiliza seu computador, como se utilizasse em segundo plano, porque ele está deixando salvo a todo momento para quando você for usar. Então, cara, eu deixo tudo desativado, tá? Eu só utilizo isso aqui, ó, camadas, histórico e propriedades. Quando eu preciso de alguma coisa, eu venho aqui e seleciono manualmente, tá? Porque daí utiliza menos do meu computador. Você pode achar que é bobagem isso, mas quando você junta tudo isso que eu falei para vocês, você consegue ganhar mais desempenho. Então, cara, faz tudo isso aí certinho do jeito que eu falei pra vocês, que eu tenho certeza que você vai conseguir deixar seu Photoshop mais leve. Fechou? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal e até o próximo.